Eu acho que eu entendi agora, finalmente, os fibrinolíticos, né? E eu resolvi, então, gravar um vídeo à parte deles, tá? Os fibrinolíticos, o que eu não estava entendendo era uma parte que do slide estava me confundindo. Mas os fibrinolíticos, eles vão realmente atuar a favor da fibrinólise. O que eles vão fazer? Eles vão estimular a conversão do plasminogênio em plasmina. E essa plasmina que destrói a fibrina lá dos fatores de coagulação e tudo mais lá dos coagulantes. E quem vai fazer essa conversão do plasminogênio em plasmina é justamente o TPA. Só que existe, eu acho que aqui no slide que o professor colocou, eu acho que era isso que ele quis dizer. O nosso corpo, ele tem um mecanismo próprio que reduz uma fibrinólise exagerada. Que no caso, olha só, tem o PAI-1 e tem o A2. O PAI-1 é o inibidor do ativador do plasminogênio, ou seja, o PAI-1 ele vai inibir o TPA. Se você inibe o TPA, não converte o plasminogênio em plasmina, não destrói fibrina. O coágulo está lá intacto. E tem o A2, que é a antiplasmina, que ele inativa a plasmina livre. Quando tem plasmina livre no teu corpo, vai inativar, então não vai destruir também o coágulo assim, né? E existem outros inibidores. Então, em doses terapêuticas de fibrinolíticos, como o TPA, que o TPA, ele é um tipo, apesar, o próprio, como que fala? O próprio, não é trem, como que é? Calma, eu queria... O próprio ativador, né? O próprio, vamos dizer, o próprio receptor do plasminogênio, que ativa ele, converte ele em plasmina, também tem um fármaco chamado TPA, sabe? Então, em doses terapêuticas de fibrinolíticos, no caso como o TPA, esses reguladores podem ser sobrepujados, permitindo que a fibrinólise ocorra, sabe? E tem os antifibrinolíticos, que são medicamentos que fazem o mesmo que esses freios naturais, né? Só que vai ser de forma mais forte. Eles impedem que a plasmina corte e rompe a fibrina, então o coágulo permanece intacto. Agora eu vou entrar nos exemplos de fibrinolíticos e depois vou falar sobre os antifibrinolíticos, tá? O primeiro exemplo de fibrinolíticos que a gente tem é o streptokinase, que vem da origem do Streptococcus, tá? Por isso o nome dele streptokinase. Mecanismo, ele se combina com o plasminogênio ativador e forma o complexo que vai transformar o plasminogênio em plasmina, degrada a fibrina, dissolve o coágulo. Basicamente, ele vai atuar no... como que fala? Ele vai se combinar com o TPA, com o plasminogênio ativador. Características importantes. Não é fibrino específico, ou seja, ele vai ativar o plasminogênio de todo o corpo, então você tem um maior risco de sangramento sistêmico. Até anotar isso, que isso aqui é extremamente importante, né? Ele vai precisar de dose de ataque para superar os anticorpos do paciente, ou seja, quem já teve uma infecção por Streptococcus, obviamente já adquiriu anticorpos contra esses Streptococcus. E como a streptokinase, ela vem dos Streptococcus, para que seu efeito seja, vamos dizer, para que seu efeito funcione, teria que ser uma dose maior, uma dose mais agressiva, assim, para justamente impedir o efeito dos anticorpos, sabe? E tem risco de resistência e reações alérgicas, tá? Uso muito usado no Brasil, mas não é recomendado em AVCs por maior risco de hemorragia. O TPA, que é o ativador tecidual do plasminogênio, também é um tipo de fibrinolíticos, né? O streptokinase vem do Streptococcus.
O TPA é de origem humana recombinante, vem é produzida do nosso DNA recombinante. Vai ativar o plasminogênio ligado à fibrina, mesmo mecanismo que o outro, e vai dissolver o coágulo local. Aqui tem menos efeito sistêmico, né? Aqui você não tem tanto risco assim. Por que eu falei? Peraí. Ah, tá. Aqui, do streptokinase, tem maior risco mesmo de sangramento sistêmico, porque ele não é fibrino específico, vai ativar o plasminogênio de todo o corpo, por isso esse maior risco de sangramento. No caso, o TPA, ele já é específico, né? Já é no original do nosso corpo, né? Então, ele não tem tanto risco, assim, de você ter um sangramento sistêmico assim, né? Aí tem os tipos dele, tem alteplase, reteplase, tenecteplase, que são os tipos de fibrinolíticos que vão agindo com o TPA, né, o ativador tecidual do plasminogênio. O alteplase é a forma clássica mais específica que a gente tem. Reteplase, mais barata, só que menos específica para fibrina. E o tenecteplase tem a meia-vida longa, pode ser dado um bolo 4, não sei o que é isso, um pouco mais específico para a fibrina. Quais são as indicações dos fibrinolíticos? Restaurar a circulação em veia ou artéria coronária, quando você tem uma artéria coronária, não, uma artéria ocluída ou obstruída, né? Quando você tem justamente um bloqueio, uma obstrução lá. Indicados principalmente com um infarto agudo do miocárdio e um AVC isquêmico. Lembrando que, no caso do AVC isquêmico, se eu não me engano, o streptokinase, ele não é recomendado, tá? Por causa de você ter esse maior risco de sangramento, né? Do AVC isquêmico, é recomendado você fazer o uso do TPA nas primeiras 3 horas de evolução. Riscos: hemorragia, principalmente hemorragia intracraniana, tá? No caso da streptokinase, risco maior de transfusão hemorrágica em AVC, por isso não é recomendado em AVC. E o TPA tem um risco menor de sangramentos sistêmicos, porque ele é mais fibronoespecífico. Mas tem que tomar cuidado com as contraindicações, tá? Hemorragias por fibrinolíticos deve ser tratada por reposições de fibrinogênio, associar antifibrinolítico junto. Se tiver usando heparina, aí você vai ter que fazer o uso da protamina, né? Justamente para cortar o efeito da heparina. Aqui, ó, exemplos de contraindicações de reperfusão por fibrinolíticos. Absolutas, ou seja, corte absoluto, contraindicação absoluta de fibrinolíticos. Quando tu tem um AVC hemorrágico, uma hemorragia ativa, uma coagulopatia, uma neoplasia intracraniana, faz até sentido, né? Relativos, né? Cirurgia recente de grande porte, menor que 3 meses, pressão arterial maior que 180 por 140 milímetros de mercúrio, não controlável, úlcera péptica ativa e gravidez. Se você fazer o uso de fibrinolíticos na gravidez, você vai abortar, tá? Até anotei prova, hemorragia por fibrinolíticos. Acho que eu já havia falado aqui, né? Hemorragia por fibrinolíticos, primeiro, suspende o fibrinolítico. Depois você tem que fazer a reposição com fibrinogênio. Tem que associar antifibrinolítico. Se estiver fazendo uso de heparina, tem que cortar o uso da heparina e aplicar a protamida, que ela vai neutralizar o efeito da heparina, né? A heparina, que nem eu havia falado, ela tem meia-vida curta, né? A varfarina, que tem meia-vida longa. Por isso você tem que administrar a vitamina K, enfim. Antifibrinolíticos. A gente tem o ácido epsil-aminocaproico, EACA, e tem em seu análogo o ácido tranexâmico.
inibe basicamente a ativação do plasminogênio. Lembrando lá que vai funcionar como se, que nem o mecanismo natural do nosso corpo. O PAI-1 e o A2. O PAI-1 vai inibir basicamente o TPA, que converte o plasminogênio em plasmina. O A2, o que é A2 plasmina? A2 antiplasmina, vai inibir as plasminas livres que estão no teu corpo, né? Então, antifibrinolíticos inibe a ativação do plasminogênio e bloqueia a ligação da plasmina à fibrina-alvo. Reverte estados associados à fibrinólise excessiva. Indicações no tratamento de hemofilia, sangramentos decorrentes de terapia fibrinolítica, ressangramento de aneurismas intracranianos. Em raros casos, provoca miopatia e necrose muscular, trombose, enfim. A parte de fibrinolíticos, antifibrinolíticos é isso, gente. Espero ter ajudado e eu cansei.